E aí, galera, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bora que bora, Conexão Dog. Estamos online mais uma vez. Mais uma não, né? Cada noite, cada conexão aí é um momento especial, então não dá pra chamar de mais uma, né? Mas é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Tô só ajustando aqui só algumas coisas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Dá um joinha aí, se vocês estiverem me ouvindo bacana aí. Bom. Deixa eu baixar o som aqui para vocês me ouvirem melhor. Bora que bora. Cadê? Tá bem na frente aqui. Bom, agora sim. Boa noite a todos. Acenar pra galera aqui. Luna e Apolo, mais uma live do tio Red Tigre, Lulu e Apolo, beijo, tio Gu. Um abraço pra vocês. Obrigado pela presença aí. Nossa, que lindo que você está. Obrigado, bebê. São seus olhos, é o filtro. É o filtro. Esse filtro me deixa com os olhos estralando. Mas é pra dar uma cor aqui, que eu não tô com os equipamentos necessários pra live. Tá tudo meio que no improviso ainda. Mas é isso. Dinalk.nunes, boa noite. Seja bem-vindo aí. Conexão Red Tigre, Conexão Dog do Red Tigre. Joana Dark, boa noite. Galera, aquele recado, aquela coisinha super importante que eu sempre peço pra vocês. Vai subindo o foguinho aqui, interações, né? Que chama. Os foguinhos, os 100 que tem aqui. Porque ajuda o Instagram a entregar essa live para mais pessoas. E pedir para vocês compartilhar essa live aí com pelo menos 15 pessoas aqui. Só clicar no aviãozinho que tem aqui do lado, aqui, ó. E encaminhar para o máximo de pessoas que você puder aí. Em forma de gratidão. Certo? Vou encaminhar aqui. Vocês mandam aí, certo? Por favor. Vamos lá. Bruno. Mandei aqui para pelo menos umas 30 pessoas aqui, hein? Boa noite, Akatsui Starfords. Top, boa noite. Galera, como vocês já tem costume, né? Quem tem acompanhado a série de lives que nós estamos fazendo aqui do Conexão Dog, sabe que não tem muita enrolação, não tem muito lengo-lengo, não. Já é direto ao assunto. E hoje, um convidado muito especial que vai estar aqui na live de hoje, que é o Flávio. Eu resolvi convidar ele para essa live porque eu busquei referências em criação. Então eu estou procurando criadores, principalmente de esporte, tá? Nesse início aqui do Conexão Dog, porque tá chegando o campeonato, enfim, a galera tá curtindo, tá pedindo bastante. Então semana que vem espero trazer aqui um criador de Mali, tá? Funcionais que trabalham, cães ativos. E aí na terça-feira, quem esteve aqui conosco foi a Rafaela, manja muito, explicou várias coisas pra galera aqui. E aí, hoje, quem vai estar aqui conosco é o Flávio, tá? Manja muito também, tem bastante conteúdo, bastante coisa para entregar para vocês. E aí a gente vai mesclando aí, vai trazendo uma galera diferente, conforme for se alinhando, né, com o nosso projeto, com o nosso propósito. E com aquilo que vocês vêm falando, a Luna mesmo que passou aí, Luna e Apolo, pediu, né, outras raças, tal, pra gente trazer. Então, aos poucos, a gente tá conseguindo aí buscar essas pessoas que manjam muito para poder trazer esse conhecimento para todos nós. Então, o Flávio é um cara que manja bastante sobre o assunto, tá bem envolvido no meio dos staffs e dos pits.
e acredito que tenha muita coisa para agregar nessa noite aqui de live, certo? Então dica para vocês, certo? Façam perguntas. Eu separei uma série de perguntas para ele aqui. Espero que vocês gostem. E aí no final da live, eu vou ir anotando enquanto vocês forem mandando. No final da live, a gente vai abrir um tempo ali para ele responderem, para a gente responder, né, todas as perguntas que couber aí dentro do tempo. Certo? Então reserva aí essa uma horinha para a gente conversar, para a gente bater um papo. Espero que seja super agradável para todos nós e mais uma noite de aprender muito. Então pega o caderninho, o bloquinho de notas aí do celular, ou a caneta e papel e vai anotando tudo aquilo que é interessante, porque é aquilo que nós sempre falamos, aprendizado é algo que você, depois que você aprendeu, ninguém consegue tirar mais. Certo? Enquanto a live tá rolando, vai subindo o coração, vai subindo foguinho e bora que bora. Deixa eu chamar ele aqui, deixa eu chamar ele aqui. Deus, mais uma live, porque Deus é bom. E é isso. Espero que vocês tenham curtindo, estejam curtindo essas sequências. E bora que bora. Olha o homem aí, olha o homem aí. Fala, Fala, mestre. Flávio. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tá ótimo. Seja bem-vindo à Conexão Dog, né? Legal. Da hora, da hora. E, Prazer participar. cara, o pessoal aqui já me conhece, aqui já tá cansado, já toda vez eu falo quem eu sou, eu me apresento. Mas fala de você aí um pouquinho. Quem é você? Fala aí de você um pouquinho. Eu já vou soltar, separei umas perguntas para você aqui, ó, Legal, cabulosas, hein? Então, legal, bora legal. que bora. Bora. Posso começar? Opa, fica à vontade. Bom, antes de falar de experiência com os cães, né? Falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Tenho 43 anos, tá? Tenho 2 filhos. Em breve terei o terceiro, o ano que vem. Eita, aí sim, Se hein? Deus quiser, o ano que vem uma japinha por aí. Eu trabalho na área de TI há 22 anos, né? Trabalho na área de segurança da informação. Lidero aí uma equipe pelo mundo aí de analistas de segurança da informação. Olha só, nada a ver com cachorro. Tenho vários, tenho vários hobbies, né, cara? Música, toco cavaco, sou mergulhador avançado, Já gosto de, mandaram aí, ó, o bravo do pagode, ó, Flávio Bravo do gosto, pagode. gosto de carro de arrancada, gosto de futebol. Mas o cachorro é o principal. Os cães são o principal, né? Bom, dei um overview, né, sobre a minha vida. O que é mais importante dizer, tá, Gustavo? Eu não sou adestrador nem criador, tá? Eu sou um criador pessoal. Eu tenho os meus cães e para ser simples e direto ao ponto e ir para os próximos. Qual é o meu objetivo? Ter um cão de ponta no Top Dog e um cão de ponta no Stafford Athletics, no Top Dog para staff. Beleza? Como que Show. começou essa paixão? Minha família sempre gostou muito de cães, né? A família inteira, se juntar aqui, dá mais de 15, 20 cães. E por isso, assim, eu comecei aprendendo com os meus pais e teve um fator marcante, cara, que eu acho que foi para muita gente da década de 80 e 90. Um dos fatores marcantes foi o filme K9. Acabou de passar um K9 O, aqui, alguém com K9 aí o quem foi? K9, Guarda as K9. K9 policial bom para cachorro. Cara, aquilo Sim, ali sim. me despertou a paixão pelos cães de guarda, né? Então, depois daquilo, assisti o filme umas 4, 5 vezes, passava direto na sessão da tarde, né? E aí, depois daquilo, como eu tinha pastor alemão, o que eu começava a fazer? Começava a passar perfume nas meia-véias, esconder pelo quintal e fazer o cachorro farejar. Então, foi aí que começou, cara. A paixão foi aí, até chegar nos pitbulls aí, que tem uma parte especial aí pra gente explicar isso, né? Mas foi mais ou menos assim. Da hora, pô, bacana. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você conheceu os Bulls, assim, de uma forma geral, assim, geralzão, dá um resumão pra gente, assim, como que você conheceu? Pá, Tá. você tava falando de pastor de K9, aí do nada, pô, Tiveram, tiveram dois marcos específicos, né? Um que começou lá atrás, eu tinha 15 anos, em 95, e teve um outro marco em 2014. Eu vou te explicar. Bom,
Os Bulls em geral, o Pitbull, como que eu conheci? Eu conheci através do... Na verdade, antes de conhecer os meninos do Game Dog, eu pesquisei, meu pai assinava para mim, eu comprava aquela revista Cães e Companhia, se eu não me engano, nem sei se existe ainda, e lá tinha uns classificados lá de criadores. E eu comecei a ver aquela raça top, um corpo diferenciado, com uma cabeça quadrada, um corpo, uma silhueta espetacular, né, cara? E aí eu adquiri meu primeiro Pitbull, né? Em seguida, passado 2 anos, eu adquiri o segundo Pitbull, né? 2 cães de linhagem aí de trabalho. Um eu peguei em Dayatuba, outro eu peguei em Santos. E passado um tempo, em 98, eu tive o prazer de conhecer o pessoal da Game Dog, né? Rogério Conde, né? O Rodrigo do Mr. Red Pit, o Fernando do Joe, que era a galera com quem eu ia às terças e quintas-feiras no Pacaembu para fazer os treinos com eles. Na verdade, assim, eu era muito moleque. Esses caras já eram macaco velho, no modo de dizer, né? Que ninguém me leve a Aham. mal. Já era nego velho, malandro de treinamento, de vida, experiência. Eu era um molequinho, mas eu gostava, sempre gostei de personalidade forte. E aqueles caras tinham personalidade forte, assim como os nossos cães também. E eu queria ser cria dos caras, né? E comecei a seguir o trampo que os caras faziam. E aí eu aprendi muita coisa, cara. Eu tive a oportunidade de fazer muitos treinos com o Rogério, com o Fernando, com o Rodrigo. Eu não era conhecido porque era um moleque, meus cães não eram o grupo de elite, como era o próprio Jafar, a Ira do Rogério, como era o Caos do Correia, entendeu? Então, assim, eu lembro de todos esses caras da época. O único que lembraria de mim se estivesse vivo era o Rogério, porque muitas vezes eu ia buscar ele na casa da avó dele, ali na Vila Olímpia, e ia fazer muitos treinos ali na Academia Game Dog, é o primeiro espaço que teve ali na Vila Olímpia também, na Rua Canário, né? Então, o meu, É muito, muito o antigo. meu, o meu impacto inicial foi com esses caras, né? E aí depois, assim, aí o que aconteceu? O Rogério, ele marcou época, ele juntou muita gente no Pacaembu, na Praça P2, no, no, no Ibirapuera. Eu frequentava só o Pacaembu. E depois que a minha galera aqui da Zona Norte começou a aprender a lidar com o Top Dog, com o Game Dog na época, a gente começou a fazer um treino mais local, entendeu? Mas basicamente era isso. Então, esse foi o marco. Compramos um Pitbull em 95, eu e meu irmão, que tá até aí na live. A gente trabalhava com Boa, meu pai e bacana. dividimos o custo. Cada um pagava metade da parcela. E 2 anos depois, compramos mais um canil de Indaiatuba, um canil de cachorro de função, né? Bom, essa foi o primeiro impacto, a primeira experiência, e a partir daí segui bastante. Comprei as fitas do Game Dog, fazia muito trabalho, fazia muita coisa parecida com eles. Aí eu dei uma parada, treinei durante muito tempo, de 95 até 2003, 2007. Aí dei uma parada de 7 anos, quando eu tive meus filhos, tá? Voltei em 2014 e quando eu voltei, eu já voltei com o Staff Bull, tá? Nesse tempo que eu fiquei parado, eu fiquei pesquisando muito os cães. E como eu tinha filho pequeno e a casa que eu morava era um espaço bem reduzido, tá? Eu adquiri meu primeiro cão nessa linha, mas um cão um pouco mais compacto. E até porque eu também me apaixonei por aquele cachorrinho um pouquinho menor, mas muito compacto, de muita personalidade, né? Então, em 2014, eu tive meu primeiro staff, né? De 2014, a gente já está falando dos esportes, certo? Ou é. Então, a parte de esportes foi isso, né? Lá em 98, conhecendo o pessoal da Game Dog, dando continuidade. Em seguida,
ou em seguida não, depois de um intervalo de 7 anos, em 2014 eu voltei com Staff Bull, né? De 2014 até 2017, cara, eu fazia o mesmo treino que a gente fazia lá atrás, escalando árvore, fazendo salto em distância de forma meio precária, entendeu? Eu Até, fazia seu até que leitura na pedra, filho, na na pedra. pedra, A banqueta era porra, uma pedra. nossa. E, e aí, em 2017, eu conheci o Renato, tá? Acho que no mesmo dia que eu conheci o Renato, eu conheci a Rafaela, conheci o Vini do Acatuzzi, tá? Staffords. Acho que a gente se conheceu todos no mesmo dia. Eu, o Renato, a Rafaela, tá? Um pouco antes da Rafaela e do Renato, até ia me perdendo aqui na história. Teve uma pessoa importante entre o meu conhecimento do Renato, que foi o André do Canil Superação, o André e a Marcela. Quem me ensinou muito sobre a preparação, do meu cão para uma futura competição, né? O meu primeiro staff. Ele me ajudou muito na parte de fazer entender que o cão não é só você trabalhar drive, não é só você preparar fisicamente. Uma das coisas de ouro que o André me ensinou, e eu levo isso para a vida, que é uma coisa que fez muita diferença no Pitoco, foi criar uma conexão com o seu cão, né? Então, muitas vezes a gente peca isso, principalmente quando a gente começa a ficar mais experiente. Há um exemplo, eu venho Acha que já pecando. sabe, acha que já sabe fazer, né? O cachorro já sabe, então não precisa, né? Exato. Então, assim, a exemplo, um dos pecados atuais, depois de saber e trabalhar muito isso nos meus cães anteriores, um dos meus pecados atuais que eu ando cometendo por falta de tempo, trabalho multiprojetos andando em paralelo, eu não tenho tido tempo para criar uma conexão adequada com os meus cães atuais, entendeu? Então, assim, o André me ensinou essa chave de ouro aí, né? Então, assim, além de toda a parte de trabalho de drive, de pegar o cão na janela de imprinting, na janela social, dar continuidade num trabalho de sincronismo entre competidor, dono e cão, entendeu? Então, eu estava esquecendo do André nessa linha do tempo aí da história. O André me apresentou o Renato, tá? E a gente se conheceu virtualmente, mas no primeiro dia que a gente conheceu o Renato, a gente se conheceu tudo junto. Eu, o Renato, a Rafaela, o Vini do Acatuzzi, e tinha mais alguém, mas esses daí foram os que permaneceram então até hoje, tá? Bom, o que aconteceu, cara? Lá em 2017, o Renato começou a me apresentar as provas do Stafford Athletics. E no começo foi muito engraçado. Bom, posso continuar? Estou muito acelerado. Pode, pode. Não, tranquilo. Antes de você continuar, só falar para o pessoal, continuar mandando as perguntas aí, que eu estou anotando tudo, e aí no final vou selecionar algumas aqui para a gente responder. Fechou? Tá ótimo, Mas tá pode, ótimo. manda bala lá, que é interessante. É. Então, aí, cara, o Renato começou a apresentar essas modalidades do Stafford Athletics para a gente, né? Ele apresentava para mim, a Rafaela já conhecia, né? E eu não conhecia, eu era muito cabeça fechada em cima do Top Dog, eu achava que só o Top Dog era a vida, né? Inclusive ainda gosto demais e pratico, mas assim, depois de um certo... E eu brincava com o Renato, falava, vai para lá, vamos fazer uma competição igual a dos Pitbull, para com esse negócio de Stafford Athletics. Zoava com ele, falava, você fica aí, tipo, enaltecendo a gringaiada e não sei o que lá, mas brincando, numa saudável. Cara, o dia que eu parei, eu falei, não, eu chamo ele de China, né? Eu falei, o dia que eu parei para escutar o que o China estava me mostrando, cara, as provas, tudo que o Marx construiu, o Mark de Cruz, né? Toda a estrutura, tudo que ele pensou, né? Para fazer tanto uma competição equilibrada entre cães de diferentes cernelhas, uma competição que testasse não só a técnica, mas o gameness legal, né? Porque você sabe, quando a gente fala de gameness, isso reflete muito ao campo da função original. Mas, se eu posso dizer dessa forma,
ele pensou em muitas coisas, em construir um campeonato que testa o cão na parte de coração, na parte atlética, na parte técnica, de concentração, de foco. E aí, cara, eu me apaixonei junto com a galera. E aí, entre 2017 até 2020, a gente treinou muito junto, de forma descontraída, até a gente resolver se a gente ia tentar fazer algo similar, mas com a nossa bandeira. Todo mundo decidiu que a gente tinha que se filiar ao DSA. E a gente junto foi lá, conversou com o Marcos, estabeleceu a conexão, fomos aceitos pela entidade DSA e fizemos o primeiro em 2021 lá no CT do Vini, em Peruíbe, um cara que eu sou grato demais por isso e por um monte de coisa, né? E hoje em dia a Rafa conduz, ela dá continuidade. Como eu tive alguns projetos que ocorreram, reforma de casa, mudança de empresa, uma série de outros desafios que tanto eu, quanto o Rodrigo, quanto o Renato, eu acabei achando melhor deixar a Rafaela conduzir isso, que eu acho que é a melhor pessoa e que está fazendo um excelente trabalho, mas continuo participando, eu continuo incentivando todo mundo. Provavelmente vou participar do DSA desse ano. Por enquanto eu vou participar de forma simbólica, porque eu tenho uma cachorra de 10 anos e um cachorro que não tem nem um ano ainda. Mas é algo a se levar para frente e por isso eu sou muito grato à Rafaela, ao Vini, ao Ricardo e toda essa galera nova que está chegando. Tá? Show. Bacana. Então, Histórias e basicamente, histórias. aí, essa foi a história de introdução. Top. A Carolina mandou aí, a Rafaela de ontem foi de terça-feira, ela mesma. A Ela Rafa, mesma que ele a tá, Rafaela tá do Canil solteiro. Hi-Fi. Eu nem sabia, no início eu nem sabia que eles tinham toda essa conexão, essa ligação. Daqui a pouco eu falei, caraca, que da hora. Ó, quem que mandou? Pode falar. Não, pode falar. O Maca Não, então, Staff. é o Manda, manda. Rodrigo. Inclusive, cara, uma coisa que eu preciso dizer, a Rafa está fazendo um excelente trabalho, muito melhor do que eu poderia fazer, tá? Principalmente com a limitação de hoje. Então, ela está fazendo um excelente trabalho, tanto na condução do campeonato, investindo cada vez mais, trazendo mais gente. Estou vendo que tem uma galera muito boa vindo aí. Eu participo do grupo, fico mais como ouvinte, mas tem uma galera muito boa, muito entusiasmada e é isso que eu sempre falei para a Rafaela e para o Vini, tá? Eu já estou ficando velho, o Renato tem a empresa dele para tocar, o Rodrigo também tem o trabalho para caramba aqui e eu sempre falei para eles, a minha esperança são vocês com essa cabeça, com essa energia e com a parte positiva que eles têm que faz diferente, tá, sabe? Então, assim, é uma galera que eu acho que vai longe. Show de bola, show de bola. Então vamos lá, uma pergunta que eu vou fazer para você. E o Maca Staff mandou mais ou menos assim, só que eu vou dar uma complementada, né? Na sua opinião, qual a diferença entre as competições de Staff e Pitbull? Você vai me colocar numa enrascada aqui. O pessoal Bom, já comentou da rabiolinha aí, quem, rabiolinha, que tem rabiolinha no Staff. quem O comentou? pessoal tava com... Alguém que comentou aí, fala da sacolinha, da rabiolinha. Da sacola. Rabiolinha é o Brunão. O Brunão que chama de rabiolinha. Ah, O Brunão, ele inventa apelido para todas as provas. Bom, cara, é importante, antes de eu falar da diferença, antes de eu falar de outros assuntos, de novo, é importante dizer que eu sou um entusiasta, eu não tenho formação, conhecimento de sinofilia, não tenho formação nem conhecimento de adestramento e também não sou um criador, tá? Sou um criador pessoal. Vou ter futuramente, como eu queria fazer com o Pitoco, infelizmente o Pitoco se foi, agora tenho aí um outro cachorro muito promissor. Eu quero ter futuramente um registro, um canil registrado em meu nome, simplesmente para registrar aqueles cães que eu planejar a cruza, mas não pretendo ser um criador comercial ou disputar nada como um criador. O meu objetivo é selecionar as coisas do jeito que eu planejar
para eu levar adiante, para o meu filho levar adiante, para o meu neto levar adiante, e sempre ter um cão competitivo no Top Dog e um cão competitivo no Stafford Athletics e no Top Dog do Staff, tá? Então, dito isso, que eu sou simplesmente um entusiasta, um cara que aprende com os amigos, tá? Eu vou te responder a sua pergunta mediante a minha opinião, o que eu já vi até hoje, tá? Então, assim, a diferença entre o Staff e o Pitbull, certo? Isso, nas competições, né? A diferença Ah, entre as competições de tá. staff e de pitbull. Elas têm muitas similaridades, mas a primeira coisa que distingue as duas, primeiramente, é a quantidade de provas. O campeonato de staff tem 10 provas, tá? E o campeonato de pitbull geralmente tem 4, né? Então, de uma forma rápida, o Top Dog tem a escalada, o livre, o distância e o treadmill, a esteira, tá? O campeonato de staff tem 10, cara. Então, tem uma prova de track mill, que você fica 10 minutos lá, o cachorro fica 10 minutos fazendo o circuito de 30 metros, de uma ponta na outra. Tem as provas de sprint, de 50, de 100 metros. Tem as provas de tração, de 50 metros, se eu não me engano. Tem a prova de salto livre. Tem a prova de A-frame, que você fica lá durante 1 minuto fazendo as passadas. Tem a prova de hang time, que é o cachorro fica pendurado lá mordendo. Cabo de guerra, tem o 10 mile, que é uma prova que você vai de bike, o cachorro vai do lado correndo, 16 quilômetros. Então, assim, qual é a minha leitura? O campeonato de Stafford Athletics, que é o campeonato da Rafaela, que é o campeonato do Marco, ele exige não só a técnica nas provas de técnica com habilidade de se locomover e saber o momento certo de saltar e se projetar, mas como ele exige muito mais na parte atlética, tá? Atlética de resistência, principalmente porque é uma competição de 3 dias seguidos, que além de várias provas de salto, você tem provas que, por exemplo, num track mill, em 10 minutos, correndo um espaço de 30 metros, você corre no mínimo ali 3,5 km, entendeu? Depois você tem prova de cabo de guerra, que os cães ficam sob uma pressão ali 20 minutos, se não for limitado. Depois você tem uma prova de hang time, que o cachorro fica mais 20 minutos ali no mínimo, pendurado. Depois de uma série de saltos, tração, etc. Tudo isso que eu estou te falando, você tem uma das últimas ou primeiras provas que o cachorro corre 16 quilômetros e na maioria dos casos tem que ser em menos de 1 hora. Então, para mim, o campeonato de staff ele testa não só a parte técnica e de explosão, mas também a parte de resistência, tá? Ela testa muito, para mim, o gameness lícito. Se é que eu não estou inventando esse termo agora. Tá? O meu termo, se não existe, é o meu termo pessoal. Pitbull. O Pitbull, o que eu enxergo? É uma prova que exige muito mais força, explosão e muita técnica, tá? A grande dificuldade do campeonato de Pitbull, pelo que eu enxergo, também, né, depois de tanta força que esse cachorro faz para atingir marcas, ele precisa ainda estar concentrado, tá? Você pratica Top Dog, você sabe, né? O quanto de concentração, inteligência e força se exige para um cachorro depois do 8º, 10º salto pegar 3,80, 3,90, 4 metros, entendeu? Então, por isso que eu digo, exige muita técnica, muita força e muita explosão, entendeu? Tem Então, que ter um equilíbrio, basicamente, né, a entre diferença. esses três, porque senão não vai, né? O cachorro pode ser muito forte, não ser concentrado, dispara. Não tem jeito. Hoje estava treinando lá com o seu Ventura hoje e a gente estava observando um pouco sobre isso. Dando início, né?
nos equipamentos, com os dog e tal. O soldado Joey tá ali, desmaiado. Treinou bastante não, né? Mas treinou hoje e aí fica tudo morto. Uhum, Aí tava fazendo essas observações com ele, sabe? uhum, Porque a cachorra dele, a Elinor, é da mesma ninhada do Joey, né? E aí a gente uhum. filmei o treino, tudo para ver o que precisa ajustar, e aí a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre essa concentração que eles precisam ter, que é algo que é muito, muito importante, e o resumo que você falou também, muito top. Galera, antes de eu fazer a próxima pergunta para o Flávio, foi muito bem respondida ficou claro para mim a diferença. Não virou polêmica, foi de boa. Mas queria saber, antes de de eu fazer a próxima pergunta, se vocês estão curtindo a live. Queria pedir para vocês, se estão gostando, sobe aqui, ó, sobe uns foguinhos aí, uns coração, uns números 100 aí, para a gente saber que vocês estão entendendo, estão curtindo. E é isso aí. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. É, agora, qual que é a principal diferença, se é que existe, né? De acordo com a sua opinião, sempre, de acordo com a sua opinião, do comportamento entre as duas raças? Existe alguma diferença? Existe, Fala para nós, Val. existe de novo. Eu já enxerguei, né? Eu não estou aqui determinando que assim, o que eu disser, eu não estou falando que vale para todos os cães, Sim. todos os staffs ou não. A leitura que eu já fiz, convivendo bastante com as duas raças, é a seguinte: de forma resumida, e depois eu vou te falar quais são os pontos, quais são os pontos que eu vejo em cada uma. Então, de forma resumida, eu acho o Staff Bull um cão muito mais coração do que cérebro, tá? Não estou comparando ele com o Pitbull. O que eu estou falando é muito mais coração que cérebro. Esses bichos, você dá uma missão para ele entende a missão, ele faz. Ele faz, por exemplo, ficar correndo 10 minutos atrás de um brinquedo que só depois de 10 minutos ele vai conseguir pegar para dar uma mordida. 10 minutos. Sem como que eu posso te dizer? Sem refugar. Precisa de muita força mental, muito coração, muito espírito, entendeu? Cabo de guerra, mesma coisa. Tem prova específica de cabo de guerra. Não estou falando que o Pitbull não faz também, mas eu vejo o staff com uma característica de garra, de devoção, de tenacidade ainda um pouco superior, um pouco mais selvagem, tá? Em contrapartida, o que eu vejo no Pitbull, que é muito superior ao Staff Bull, eu acho que o Pitbull é um cachorro naturalmente, eu acho, naturalmente um pouco mais inteligente, mais técnico e naturalmente de uma mobilidade melhor. Agora a gente fala, existem indivíduos e indivíduos em qualquer raça, né? Você vai lá na casa do titio lá do Correia, tudo isso que eu estou falando de um staff, eu encontro de baseada lá na casa dele, nos cães dele, né? A mesma coisa o Vini, nos cães dele, a mesma coisa o Japa, nos cães dele. Mas comparando, mesmo assim, comparando a grande população de pitbulls com quem eu já me relacionei e dos staff bulls, eu acho o staff ainda uma parada um pouco mais de giro um pouquinho mais alto. Mas isso tem os prós e os contras, tá? Tem muita prova que você demora para acertar um staff numa atividade técnica. Vou te dar um exemplo. Salto em distância. Grande parte dos staffs com tanta explosividade, muitas vezes ansiedade, ou pula muito antes, numa escalada, explode na escalada, demora para entender, pegar a técnica. O Pitbull, já de natureza, pelo que eu vejo, ele já tem uma inteligência, uma leitura maior. Por exemplo, quando você vai fazer um track mil, que é aquele brinquedo que você tem duas hastes em cada lado e o brinquedinho correndo de um lado para o outro, cara, é batata. Faz esse teste com os pitbulls, ele rapidinho ele entende a jogada, que ele não precisa ficar correndo de um lado para o outro. Se ele esperar no meio, ele vai pular e vai pegar. O staff já é loucão.
ele fica, cara, que nem louco. Porra. Então, assim, é o que eu digo. É muita tenacidade, o giro muito alto, tá? Nos staffs, é isso que eu vejo. O Pitbull tem isso também, mas de forma geral, eu vejo o Pit como um cachorro um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais inteligente e naturalmente de uma mobilidade superior. Obviamente, trabalho que a Rafaela está fazendo, trabalho que esses canis de Staff Bull funcionais, que nem o canil do Marco, o canil do Thor, que é o Kindland, que é o me falhou a memória agora do Thor, qual que é. A Hard Rock, o Sheerfire, que é do meu amigo Jason, a Rafaela, né? O trabalho que essas pessoas estão fazendo, sim, estão trazendo staff com giro altíssimo e mobilidade espetacular. Tão boa quanto ou até assim, comparável aos pitbulls de boa mobilidade, tá? Bom, essa é a minha opinião. Algumas coisas que eu vejo no staff, com a minha experiência, pontualmente. Já falei, parece um bicho um pouco mais intenso, no geral. O Pete parece um cão um pouquinho mais inteligente, só fazendo um resumo do que a gente falou aqui. Uma coisa que me chama a atenção no staff, e aí, de novo, que não gere... como que eu posso te dizer? Que não gere... Que tentem entender bem o que eu estou falando, tá? A gente tem muito mais pitbull indo para o staff do que indo para o esporte do que staff indo para o esporte ainda hoje, né? Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai equilibrar esse jogo. Mas quando eu vejo, por exemplo, comportamento de ninhadas de staff, comportamento de ninhadas de pitbull, eu vejo que o comportamento, o drive e o foco daria um aproveitamento muito superior a uma ninhada de staff quanto a uma ninhada de pitbull. Eu vejo que tem muito pitbull, muito não, mas vejo com uma frequência de alguns cães um pouco mais dispersos ou muito mais tardios, tá? De novo, tá? Os canis estão forrados de cães excepcionais, né? Não estou falando que isso é para todos os casos, mas analisando, quando eu vejo uma ninhada de staff, independente de ser de um canil de seleção funcional ou um canil de show, eu vejo o comportamento das ninhadas de staff, em termos de drive, muito mais equilibradas e muito mais proveitosas se fossem levadas para o esporte, entendeu? Tá claro, tá claro. Por um outro lado, né? Por um outro lado, sim, a gente precisaria ter mais pessoas, o público de staff passar a ser mais interessado em trabalhar o cachorro na área funcional, que é uma das principais propostas do cão, né? Top. É isso aí, Flavião. Da hora. Vendo que a galera tá curtindo também. Eu sempre vou anotando aqui, ó, algumas coisas, vou colocando minhas observações, porque é aquilo, é sempre, cada pessoa que vem aqui no Conexão Dog, a ideia é explicar para mim, eu aprender com isso tudo, e explicar para a galera, porque eu tô vendo bastante pergunta rolando aqui. Só para lembrar, galera, tô anotando todas aqui, tá? E aí, no final, quando der um tempinho, a gente vai respondendo as perguntas, desde a primeira lá, que foi sobre a N em ração, até a última aí, que o RR Adestramento mandou. Tá. E antes de eu fazer a próxima pergunta, o Kira Staffbu mandou assim, parabéns pelo trabalho. Kira. Bernardo, do Rio. Kira, isso. Que você fez em seus cães com o Pitoco e pelo que você fez no esporte, não é fácil. Legal. Certo? Obrigado. Da hora. E aí eu tô vendo aqui... Não, mas tem falar. gente fazendo bem mais que eu aí, viu? Mas cada um tem uma parte aí da história. Essa molecada eu quero contar as histórias de uns aqui. O cara que... Um dos responsáveis por tudo isso aqui, ele nem tá aparecendo em live, que é o Renato, né? Então, assim, a Rafaela, você trouxe ela para... É uma das maiores responsáveis também. Tem uma pessoa que ninguém fala dele, mas um dos maiores responsáveis por a gente estar com esse
grupo de entusiastas de Staff Bull no esporte é o Vinícius do Acatuzzi. O Vinícius do Acatuzzi foi o cara que juntou toda essa galera, tá? Essa galera só se reuniu desse jeito porque esse menino tomou a atitude de juntar as pontas e conectar as pessoas. Show de bola, da hora. E tem pergunta aí que tá no meu roteiro aqui, ó. O que te fez ir buscar um staff na Inglaterra? Peraí, que essa pergunta aí já vai chegar, hein? Eita! Vai chegar, tá anotado aqui. Eu vi a fotinha lá no Insta, eu falei, preciso perguntar essa daí. Agora eu queria saber, você tá falando aí, você tá falando, eu vi aqui que passou os dois públicos de Pitbull, a galera que eu já conheço, a galera que tem um nome ali, né, no Insta sobre Pitbull, e vendo bastante também a galera do staff, para quem tá com o nome de staff. E na sua opinião, cadê? O que um público, o que cada um dos públicos de staff e do pitch pode aprender um com o outro? Na sua Cara. opinião, o que um público de pitch, você falou a diferença entre os cães, agora vamos falar do público, dos Isso, competidores, das pessoas que gostam ali. eu vou tentar respondendo essas coisas de forma rápida, que eu estou tentando gerenciar eu estou de olho aqui nas perguntas, nas coisas. Eu acho que tem muito assunto para a gente falar e a gente já comeu 40 minutos aqui, né? Passa muito rápido. Beleza. Bom, cara, eu vou colocar alguns pontos. Eu acho que tem muita coisa, tá? Para ambos os lados aprenderem um com os outros, tá? Isso que eu sempre tentei fazer, tá? Isso que eu sempre tentei fazer é aproximar o pessoal do pitch com o staff. Hoje eu acho que está muito mais próximo, tá? Bom, o criador de staff, né? Eu acho assim, uma crítica construtiva. Primeira coisa, eu acho que a grande maioria do criador de staff, seja ele criador de cães, staffs funcionais, staffs de trabalho, quanto staffs de show, eles fazem algo diferenciado, porque se você vê até hoje, o público que busca um Staff Bull, ele cresce a cada dia mais e assim, eu vou falar com certo cuidado, tá? O público que adquire um Staff Bull, apesar de a maioria não colocar para fazer um esporte, ele oferece muito mais recurso e estrutura para o staff viver, né? Então, eu acho que esse trabalho o criador fez bem. Mas qual é a crítica construtiva que eu faço para um criador de staff hoje? Tá? Eu acho que o criador de staff ele tem que continuar o trabalho de estrutura, de pet também, mas ele não pode ignorar o lado funcional do cão, né? A raiz, a origem dele. Né? E hoje, sinceramente, aqui no Brasil, a única criadora que eu vejo fazer isso é a Rafaela. Tá? Eu vejo outros cães espetaculares. Tá? Eu vejo um cara também, eu já ia cometendo uma injustiça. Tem um outro cara que ele preserva bem a parte de temperamento, que eu adoro os cães dele, que é o Marcelo do Night Staffs, tá? Então, eu tenho o canil Superação, que é de onde veio o Pitoco, que preservam muito a parte funcional do cão, mas o pessoal hoje que trata o staff da forma que o staff respeitando a sua raiz, respeitando a sua história, os dois canis que eu enxergo, que eu conheço, não estou falando que outros não fazem, simplesmente eu posso não conhecer outros, mas o que eu vejo para mim muito claro é o canil High Fire, da Rafaela, que está aí na live, e um outro que eu gosto muito dos cães dele é o canil do Night Staff, falando de Brasil, tá? Na Europa, oriental, ocidental, tem vários, e aí eu ficaria horas aqui falando. Então, isso é uma das coisas. O criador de staff ele tem que resgatar um pouco mais essa parte a parte original do cão.
né, ele tem que enaltecer aquilo também. Todo criador de staff, ou grande parte do criador de staff, ele só fala do staff como nanny dog, entendeu? Antes da Rafaela, do Renato, eu começar a fazer essas coisas com esses cães, todos os meus amigos de Pitbull, quando viram, ficaram assustados, falando, não sabia que existia staff desse jeito. Por quê? Na cabeça dos caras, o staff é aquele bicho atarracado, abudogado pra caramba, de show. É um problema isso? É errado? Jamais. Tem vários deles que eu adoro. Eu adoro vários staffs de show. Por exemplo, eu sou fã do trabalho do Staff Rio. Eu sou fã do trabalho do Toco Staff, da Laura, do pessoal. Sou fã de um monte de gente que trabalha staff de show. Mas o que eu estou falando é, alguns criadores, a grande maioria, precisa também enaltecer o lado original, mais original possível, porque antes de um nanny dog, ele já era um cachorro de trabalho, um cachorro funcional. Né? Isso é uma das coisas. O criador de staff, o criador de staff, né, deveria alertar o seu público, né, também, pegando esse gancho, o criador de staff ele precisa também dizer que o Staff Bull não é só um nanny dog, não é só um cachorrinho de prateleira, que ele tem uma potência letal, tá? Até para proteger a imagem da raça, porque o dono sabendo disso, o dono vai ter cuidado, vai sempre tratar o cachorro de forma monitorada, não vai permitir que o cachorro fique ande sem guia na rua, porque ele tem uma potência parecida com a do Pitbull, tá? O treinador de Top Dog, ele poderia se beneficiar de alguns treinamentos realizados no Stafford Athletics. Tem muita prova que mesmo que o cara não queira competir na modalidade de Stafford Athletics, mas existem muitas provas do Stafford Athletics que ajudam muito no condicionamento do Pitbull, tá? E o contrário também, para fechar essa questão, né? Eu sou desse tipo, eu sou dessa escola. Sempre procurar um mentor, sempre procurar um orientador, né? Então, assim, eu acho que essa galera nova do Staff Bull tem uma oportunidade muito grande, pela proximidade que a gente vive hoje, de buscar orientadores, treinadores experientes no Top Dog, que pode ajudar muito eles progredirem no Stafford Athletics, ou até no Top Dog, porque agora a gente também tem o Top Dog no campeonato do Vini, entendeu? Então, a minha mensagem para o treinador de staff, essa rapaziada nova que está começando a trabalhar o staff no esporte, aproveita o contato e a disponibilidade, a parceria de caras como o Ricardo Adestramento, Itani, Bruno Mandelli, André Correia, quem mais? Pessoas que já estão fazendo uma série de mentorização com pessoas como eu, como o pessoal que veio do staff, pessoas que têm muito a agregar. Todos esses nomes que eu disse aí me ensinaram muito, me ensinam até hoje, tá? Então, essas são as dicas que eu dou para ambos os lados. Top, bacana demais. É louco. Quem não conhece essa galera aí, vai seguindo, vai procurando informações, que chega nesse pessoal aí, facinho. A galera tem bastante gente que tá na live aí, que você falou. Agora, você falou no início da pergunta, né, da resposta, no caso, você falou do Pitoco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem foi esse seu cachorro chamado Pitoco. E só dando uma risada aqui, ênfase para uma observação que a Rafaela mandou aqui, que eu até comentei na live com ela, que antes de eu conhecer um pouco mais, assim, vou dizer que um pouco mais a fundo, tem muita coisa para aprender ainda sobre os estados, mas a minha visão era isso mesmo, era os carinha baixinho, invocadinho, aqueles naniquinhos folgados, que olha e fala, aí, tá olhando o quê, João? O que você quer, tio? Mas aqueles que se corresse 2 quarteirão já tava botando os bofs para fora, né? Isso, a minha visão era exatamente essa. Quando eu percebi
que eu fui estudar um pouco, que eu fui atrás de vídeo no YouTube, eu falei, caraca, a galera, que nem ela falou, sempre o pessoal menciona no diminutivo, e isso não é na maldade mesmo, pelo Uhum. menos da minha parte, né? Então, Eu pensei, caramba, a galerinha é fogo, é filho, brabo, é fumaça, é brabo. corre, dá o sangue e vai pra cima. Eu fiquei encantado mesmo. Falei, pô, são 10 provas, 10 provas. Eu falei, mano, é muita coisa para aprender. Nossa, é um desafio você treinar um pitbull em 4 provas. Tem várias coisas. Você já falou das diferenças. Mas quando eu descobri que não é só a galerinha pequenininha, né, o staff não é só um cachorrinho pequeno e forte, que era essa minha visão. Quando eu fui entender um pouco melhor, eu falei, caraca, que da hora, velho. Eu Não fiquei é? encantado, mano. Achei muito louco. É encantador, cara. É encantador. Da hora, da hora. Então conta pra gente um pouquinho do Pitoco. A galera comentou aqui, Pitoco virou lenda, tal. Cara, eu vou tentar falar do Pitoco, tentando não ser, assim, tentando não jogar confete, mas eu não posso, eu tenho que falar a verdade, certo? Para não jogar muito confete, eu vou te dizer o seguinte: o Pitoco é a mesma coisa que você perguntar pro Brunão do Bob, é a mesma coisa que você perguntar pro Lucídio e pro André do Mini Chef. É a mesma coisa que você perguntar pro Correia do. A mesma coisa que você perguntar pro Correia do Maui, né? Perguntar, sabe, pro Vini do O Heart, Vini, né? entendeu? É a mesma coisa que você perguntar para qualquer um do Romeu, né? O Pitoco, cara, para mim, foi. Eu tô falando aqui, cara, sem. Você pode perguntar para quem você quiser, quem lidou com ele, manejou. Ele foi um cão excepcional. Ele foi um cão com o maior drive que eu já vi na vida, sinceramente. Cão com a reação, a explosão mais imediata e precisa que eu já vi, tá? Cão com a mordida mais forte que eu já vi, tá? Tinha algumas deficiências em algumas partes, mas ele superava com a devoção dele, tá? O coração e o espírito dele era um negócio de outro mundo, cara. É assim, eu trouxe esse cachorro da Inglaterra, se ele ficar 60% do Pitoco, eu já solto fogos. E aí onde eu quero chegar? Fui eu que construí isso? Não foi, velho. Porque, de novo, ele se tornou tudo isso que ele se tornou, ganhou as coisas que ele ganhou, ainda passando por cima de um monte de erro que eu cometi com ele, não sendo um treinador, não sendo um cara experiente. Entendeu? Então, eu vou te falar mais ou menos o que ele fez, né? Bom, e é legal você perguntar para as pessoas, porque eu falando do meu cachorro é fácil, né? Mas se alguém discordar, eu gostaria que falasse, eu levo numa boa, né? Já tive vários cães, tenho outros cães aqui. Eu nunca falei que nenhum deles é um fenômeno. O Pitoco, todo mundo sabe que foi um fenômeno. Primeiro cão foi que titulou DSA Champion, 10 provas do Black Star, e com contundência, entendeu? Ele foi campeão do primeiro BRSA em 2021. Ele quase virou Grand Champion. A Rafa tá falando aí. Quase virou Grand Champion. Ganhou 9 Black Star num dia, velho. Ele fez um BRSA em um dia e ganhou 9, entendeu? Romeu fez a mesma coisa, tá? Ele não virou Grand Champion por conta da gente fazer uma prova num lugar meio precário. Era a última prova do dia, já tinha feito as 10 provas, já tinha feito as 9 provas, pego o Black Star nas 9. E na 10ª prova, era 9 da noite já, o cachorro já estava, né, razoavelmente cansado. E ele machucou a pata, cara. E chegou uma hora que esfolou a pata lá num lugar que era muito áspero. E é uma corrida de 16 quilômetros que você tem que fazer ele tinha que fazer em até 58 minutos. E aí ele não virou Grand Champion por isso, mas ganhou 9 Black Star em um dia, tá? Ele nunca perdeu uma prova de cabo de guerra, nunca perdeu uma prova de esteira.
pegou pódio em prova de esteira na categoria leve disputando com o Pitbull, entendeu? E assim, uma coisa que ele fez, que eu tenho um orgulho, tá? No final do ano acabou mudando as coisas, ele perdeu a liderança, mas durante o ano de 2021, ele liderou o ranking do Challenge inteiro, com o cachorro do mundo inteiro. Só que aí houve uma decisão incomum da organização, por conta da quantidade de cães que eles têm para fazer as provas, eles limitaram as provas, o tempo de prova de cabo de guerra, de hang time, em 20 minutos. E aí, com isso, o Pitoco foi lá de primeiro para segundo ou terceiro, não sei. Mas, cara, é assim, quem lidou com o Pitoco, quem manejou ele, vai te falar, velho. Que a contundência, A galera tá comentando aí, ó. a contundência e a precisão era absurda. E eu não posso deixar de dizer que praticamente, não sei nem se você chegou nessa pergunta, mas o Romeu é um outro cão que é um fenômeno para mim também, que é do Renato. Tá? Top. Da hora. Eu acho que você tem uma pergunta aí, né? Sobre os cães que eu manejei. Bom, acho que é isso. Sim. Mas Então é isso, cara. não o conheci, mas olha lá, Pitoco é eterno. Seu Ventura falou que você tá emocionado, emoções à Tanto flor é da que pele, porque tudo aqui é eu super desenhei, especial pra gente. eu desenhei o bicho aqui, né, mano? Nas costas. Eu vi a tatuagem lá no Insta, falei, eita, o que será que é isso? Quando eu descobri, assim, mais ou menos o que seria, o que foi, né? Quem foi o Pitoco e tal, eu falei, caraca, da hora, é algo Mas marcante mesmo, né? mas assim, tem muito cachorro bom. Pitoco marcou, mas cara, o Romeu é tão fenômeno quanto. Na prova de salto é muito melhor que o Pitoco. Na resistência é melhor que o Pitoco. A Rafaela tem a Alice e o Xavier. Eu gosto muito da Alice, tá? Eu acho que também é outra cachorra fora da curva. O Vini tem um cachorro chamado Iarrico, que, puta, eu queria que fosse meu. Pena que ele não vende. E o Rodrigo tem a Maca, que é casca de ferida. A primeira, a única de todo esse povo que pegou segundo pódio numa disputa de BRCA, tá? E vamos ver se pega o terceiro agora. Top. Da hora, da hora. Ver o pessoal comentando, você tá falando aqui, tô prestando atenção, vendo que o pessoal tá mandando aqui, falaram que o Romeu gosta mais de você do que dele lá, ó, do próprio dono. Quando o Renato vai viajar, ele deixa aqui comigo. Aí o cachorro dorme na cama, aí depois não quer mais ir embora. Então, antes da pergunta da Inglaterra, que já vai ser a próxima, você acabou respondendo agora falando sobre isso, eu ia perguntar qual os cães ali, os indivíduos mais especiais que você já teve contato. Eu acredito que seja esse que você falou. Ó, E se você puder complementar algum, e aí a próxima já é isso, já é essa. Fala um pouco do motivo de você ter ido buscar um staff de viagem de trabalho lá de berço, né? Os tá. staff lá na Inglaterra. Ó, velho. É duas em uma. Todo mundo sabe que, assim, eu, eu, eu separo o que é do amor. Eu amo vários cachorros. Tipo, todos esses que estão aqui comigo hoje eu amo. Mas eu não sei se eles vão ser fenômeno. Não sei se vão ser muito top. Por isso que, de todos os cachorros que eu tive, já foram mais de 10, eu só tive um fenômeno que foi Pitoco. O que eu já vi de diferente até hoje? E espero também não me lindrar ninguém. O Bolt, Staff Bull, Bolt do André, do Superação. Fenômeno, tá? Toda a parte técnica de salto, de escalada, tá? A Carol tá falando do Jafar. O Jafar foi um outro cão que eu tive muito bom, mas não foi fenômeno. Bom, o Bolt do André, para mim era um fenômeno na parte de salto, na parte de habilidade, todo tipo de salto. Salto em distância, escalada, salto livre, saía do chão muito fácil. Poucos cães eu vi daquele jeito. Assim como o Romeu, do Renato. Cachorro que já saltou 5 metros no salto de distância em vareta. Cara, eu não sei nem se tem pitbull saltando isso. Tá?
Então o Romeu para mim é fenômeno. O Ventura tá na live aí, ele vai falar aí, com certeza. Mas É continue um aí. cachorro tem 42 de cernelha? Não, não, ele vai Ah, falar da... o Pitoco, né? Que eu já falei dele. Pitbull, para mim, os melhores que eu já me relacionei. De novo, tem um monte aqui. Um monte que eu poderia fazer uma lista, falar o top dog inteiro. Bob, do Bruno Mandelli. Para mim, esse cachorro, é, comparar o tamanho dos cachorros com quem ele disputa e que ele ganha, é difícil. Um cachorro que me impressionou demais, a vida inteira que eu vi esse cachorro fazer escalada, mini-chefe do Lucídio, do André, tá? O Maui, do André Correia, em parte de concentração e precisão, é um cachorro que me lembra muito o meu Pitoquinho, entendeu? Cachorro muito assertivo, muito explosivo, muito certeiro, muito preciso, tá? E a Tóquio do Valmir, da criação do Ratão. Esses foram os indivíduos mais impressionantes que eu já vi, tá? Tem cães aí, recordista mundial, etc e tal, tem, eu não conheço. Esses cães que eu tô falando aqui, cara, e aí eu uso uma máxima que eu falo para os meus amigos. Existe muito cão que ganha competição, mas não tem aquela vergonha na cara. Existe cão que tem muita vergonha na cara, muitas vezes por um tamanho, uma mobilidade, não ganha competição ou prova. Agora, quando o cão ganha prova e tem vergonha na cara, tem que ser enaltecido. Tem que ser reconhecido, né? É, da hora, da hora. É muito show. Conheço Detalhe, alguns, não conheço todos falando de pitch, né? Desses que você citou. E tive o prazer de conhecer o Mini-Chefe e alguns outros cães que estavam competindo bastante ali. Foi uma época que estava bem disputado, estava bem intenso, assim, bem fervoroso. Não que hoje não esteja, né? Mas foi uma época que eu estava presente, né? Fiquei um tempo ausente também das competições. Foi muito legal, foi muito gostoso, assim, intenso de assistir. Dava tipo final de Copa, assim, é, de é, campeonato. Da hora, da bonito, hora. bonito. Da hora, foi muito bom. E aí, se você quiser falar um pouquinho aí sobre essa sua ida na Inglaterra para buscar esse seu novo dog aí, conta um pouquinho para nós os motivos, os porquês de É, ir tão longe assim, buscar. cara, sendo bem simples assim. Primeiramente, porque eu perdi o Pitoco, infelizmente, tá? Faleceu cedo. Segundo, porque o Romeu é castrado. Senão eu tinha pego um filhote do Romeu. Terceiro, eu tentei trazer um cão de fora, um cão de uma linhagem que eu mais gostava, mas não deu certo, né? Paciência. Então eu fui pesquisar um pouco mais das linhagens de trabalho, as mais renomadas e tal. E, cara, pesquisando, eu cheguei a três linhas ali que eu queria no meu cachorro. Eu decidi, eu falei, eu quero algo com Red Dublin, Springville e Risk, Stafford. Fui direto no Jocals Old Blood, perguntar para ele, falei, cara, eu quero isso aqui, ó. Essa postagem que você fez aqui, eu quero um desse. Ele falou, tá bom, vai direto no Gary, do Risk, tá? Aí eu fui no Gary, né? O Gary não tinha, que é do Risk, Stafford. O Gary não tinha mais ninhada para aquele ano. Foi mais ou menos numa época dessa, tá? Mas ele falou, tem um cara que está fazendo um fechamento, que é criação minha, Headstrain, Risk, tem Edworth, tudo que você quer tá lá, velho. É mosca branca. Até aqui dentro da Europa, da Inglaterra, é restrito esse sangue. Eu falei, tá bom. Fui nele, eu falei, alguém já reservou? Não. Posso reservar? Pode. Cara, comecei a usar aquele Wise, aquele aplicativo que você converte seu real do seu banco para euro, e comecei a pagar ele parcelado. Falei, quanto que é tanto? Tá bom, posso ir te pagando por mês? Pode. Todo mês eu te
te mando aí 200 euros. Todo mês, pagava as contas, recebia, papapá, pumba, 200 euros, através do Wise lá. Você faz uma transferência para o Deep Morgan identifica aquela sua transferência no A aplicativo, transação. pumba, paga o cara. Comprei o cachorro antes de nascer. Aí fui assistindo a ninhada. Eu falei, cara, eu quero assistir até os 3 meses, pelo menos. Enchi o saco, todo mês mandando vídeo, tal, tal, tal. Até que a gente decidiu que o gringo era o cara que eu ia trazer. Aí foi aquela coisa que daria uma série de Netflix, né, cara? Para trazer um cão direto da Inglaterra em avião que traz pessoas também como bagagem é praticamente impossível. Para você trazer direto, é quase 3 vezes o preço do cachorro. Combinei com a minha mulher, falei, cara, vamos dar um rolê, trago o cachorro, troco uma ideia com os Vamos dar um caras, rolê ali vamos, na Inglaterra. vamos. Ela fez um bico, mas ela sabia que ou ela aproveitava a oportunidade para dar um rolê aí junto comigo, ou senão eu ia sozinho. Não ia deixar o Ah, foi. cachorro de jeito nenhum. Então, assim, cara, foi sensacional. Assim, fui para lá, conheci os caras, apertei a mão, conheci um dos dogmen mais respeitado, que foi o cara que articulou as principais cruzas desses cães, desses staff de trabalho, alguns de função. Infelizmente, 3, 4 meses depois, o Jimmy morreu, né? Até postei no meu Instagram. Inclusive, o nome do meu cachorro é em homenagem a ele. O Jimmy é um dos caras um dos mais respeitados na criação de staff bull de trabalho, que ainda estava vivo, acho que estava com mais de 70 e poucos anos. E foi muito legal, cara. Eu conheci tudo e consegui trazer o cão que eu sonhava. E ele tá me respondendo, cara. Tá parecendo que vai dar muito bom e vai ser um cachorro promissor. Show de bola. Tá valendo a pena, né? A viagem, as loucuras, as histórias, tudo que viveu. Tá valendo a pena, E, tá valendo a pena. Muita história. e é isso aí. É bom que não seremos rivais aí de competição com ele, né? Mas a Mas gente já na, conversou. mas na A gente já pesada a gente vai, conversou, né? né? A gente já conversou que 2024, 2025 a gente vai estar ali, ó. Vai estar ali ralando ali, hein? É isso aí. Mas da hora. Cara, antes de abrir aqui as perguntas, muito, muito bom. Você vai falando, eu vou viajando, assim, pensando, imaginando como que foi tudo. E o da hora é isso. O que eu fico feliz com Conexão Dog é exatamente isso. São pessoas diferentes, com histórias diferentes, aprendizados diferentes, e cada um tem uma visão. E isso merece ser respeitado, sabe? Não é que uma pessoa é melhor do que a outra. Uma viveu coisa diferente da outra, Uhum. tem um estilo de vida diferente, e a gente tem muito para aprender. Então, Tem. quem está aqui acompanhando as lives aqui, eu espero que esteja gostando bastante sobre tudo que tem acontecido. O pessoal que está vindo aqui, tem muito mais pessoas legais aqui, com muito conhecimento para passar para vocês, e eu aprender também. Eu aprendo demais com cada live. Então, é isso, galera. Gratidão aí por mais essa. E tem mais uma, acabou não, acabou não. Para a gente finalizar a questão das perguntas que eu anotei para você, para a gente já entrar nas perguntas da galera aí. Qual seria o seu conselho para quem está começando? Independente de staff, independente de pitbull, aquele conselho, sabe? Aquilo que você errou e não erraria, que nem você falou lá com o Pitoco, que você teve alguns erros com ele, algumas coisas, e mesmo assim ele foi o que foi, né? Ele Uhum. fez os marcos que teve. E na sua visão pessoal como um todo, assim, um conselho para a galera aí que está começando. Cara, primeira coisa é sempre ter um orientador, né? Você pode procurar as pessoas e identificar aquele que você se sente melhor, né? Eu, no meu caso, como eu te disse, primeiro de todos, Rogério Conde, segundo, André Ralph, tá? Depois do André, o André do Superação, depois do André tive o Renato, que me ensinou toda essa parte de Stafford Athletics, tudo que é conformação, genética, história, cara, cruzas, etc e tal, toda essa parte científica de linhagens
aprendo demais com a Rafaela, com o Vini, parte de alimentação para Pitbull com o Bruno Mandelli, para Staff Bull com o Rodrigo da Maca, que está aqui, entendeu? Agora, assim, só para... E aí eu vou continuar no conselho, né? Que eu não posso deixar de ser... de falar o nome de duas pessoas aqui. Nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, André Correia e Bruno Mandelli, os caras me reconstruíram, velho, em termos de entendimento, de construção de cão, em termos de trato, em termos de como se comportar na competição. Então, assim, velho, eu tenho uma dívida enorme com, não de dinheiro, mas de gratidão com o Vinícius, do Atila Game. Tá? Esse cara apoiou muito e apoia demais tudo. Tudo que é relacionado ao esporte, tá? Então, e um respeito, uma gratidão enorme a todos os criadores, a todos os competidores, porque eu fugi um pouco da resposta, tá? Mas eu vou voltar nela. Tranquilo, fique em paz. Num mundo que a gente vive trabalhando 14 horas por dia, que a gente precisa estudar demais, que a gente vive forrado de responsabilidades, que o mundo está forçando a gente cada dia mais a ser prático. Tá todo mundo caminhando para ter cães de prateleira, cães pequenos, cães, e nada contra eles. Coisas fáceis, coisas práticas, etc e tal. E a gente ainda tem criador criando esses jagunços, esses cachorros difíceis de manipular, gente organizando evento que dá um trabalho do caramba, principalmente por amor, porque o cara não fica rico com isso, tá? Gente dedicando tempo, dividindo tempo de família, tempo de descanso, com um monte de outras responsabilidades, para ir lá e fazer um esporte com o cão. Nos dias de hoje, está tudo nutelado. Eu não tenho como, independente das diferenças que eu tenho com alguns, eu não tenho como não respeitar, admirar e bater palma para todos esses caras. Primeira coisa. Voltando à resposta. Qual a minha dica? Primeira coisa para a molecada que está começando. Procurar um orientador, tá? Aquele que você tenha um bom relacionamento, encontre uma forma saudável de trocar informação, né? Escutar, cara. Respeitar. Selecionar do seu orientador o que ele tem de melhor, tá? Nunca ignorar também o seu próprio estilo, a sua intuição. O seu fato de crescer não é você perder sua identidade e só fazer aquilo que seu orientador te manda como um robô. Não. Pega o que ele tem de melhor, de experiência, e traz aquilo com a sua cara, com a sua identidade. Porque tem muita coisa que com toda a sua, vamos dizer assim, ingenuidade, você vai achar formas melhor de fazer determinadas coisas do que até aquele cara que te ensinou, entendeu? Então é isso. E praticar, competir, cara, não há nenhum lugar melhor para você aprender e desenvolver você e o seu cão do que numa competição. É isso que eu tenho. Anotou aí, pessoal? Eu tô anotando, hein? Tô anotando. Tô anotando. Quem tiver anotado, manda aí depois para o pessoal. Mas fica a dica aí, muito importante. Tem muitas pessoas que me ajudaram também e me ajudam até hoje. Mas acho que uma coisa, não colocando as outras abaixo da lista, mas colocando no mesmo nível, no mesmo patamar. Acho que é muito importante você ter a sua própria essência, você absorver aquilo das pessoas, mas você não deixar de ser você por conta dos outros, né? Principalmente tirando um pouco desse ciclo do orientador, quando você colocar tudo em prática, preocupado com o que as pessoas vão achar, vão pensar, vão falar de você. Ah, seu cachorro tá gordo, seu cachorro tá magro, seu cachorro é isso. Enfim, é você que cuida dele, é você que sabe aonde quer chegar, quais são os seus objetivos. Então, vai, faça, dê ouvido para as pessoas que fizeram mais do que você, manjam mais do que você, e esteja sempre aberto a aprender.
E eu acho que isso, eu falei na última live com a Rafaela, acho que quando a gente está aberto a aprendizados, mas com filtros, né? Sempre lembrando disso. Você ter filtros daquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que serve para você e aquilo que não serve para você. Porque aquilo que é bom para você, Flávio, talvez não seja tão interessante para mim. Mas não quer dizer que aquilo que é bom para você não preste. Exato. Então, isso que eu acho que é super interessante. E bora para cima. Se você quiser Eu, falar mais alguma coisa, estou com algumas perguntas aqui eu, rapidinho e bora eu, que bora. eu queria falar duas Fala coisas, aí, fala cara. aí. Eu queria falar duas coisas. Em termos de staff, eu acho, eu acho que a Rafaela vai se tornar a criadora, o canil mais dentro daquilo que se deve seguir nos próximos anos. Eu acho que ela vai criar, ela vai acabar produzindo alguns dos melhores cães de competição que a gente vai ver nos próximos anos, tá? Por quê? Por causa do conhecimento que ela tem, técnico, de sinofilia, de história, por causa da paixão, do capricho, né? O amor que ela tem, né? Em cima disso. Ela acabou de fazer uma cruza para mim que vai ser sensacional. Acabou não, né? Os cachorrinhos já estão crescendo aí. Que é o Dom na Nora, que é um cachorro super estruturado de um canil daqui, que ela trouxe daqui de São Paulo, com a Nora, que é do canil Kyland. Então, para mim, esses filhotes aí vão ser o primeiro estouro da boiada. E pelo jeito que ela conduz o negócio. Já tive muitas e tenho muitas diferenças de opinião com ela, mas coisas que a gente soube gerenciar e a gente se ajuda bastante. E eu não posso deixar de reconhecer. Essa menina, eu acho que ela vai dominar aí o cenário de Staff Bull nos próximos anos. E eu tenho que parabenizar, tá? Primeira coisa. Segunda coisa que eu queria dizer. A gente tem dois campeonatos de Staff Bull, que é importante o pessoal participar, tá? A gente tem o sancionado com a organização da Europa, que é o BRSA, que é o campeonato da Rafaela, que vai acontecer, acho que no dia 20 no dia 25, né? No final de semana do dia 25, enfim, de junho. E a gente também tem, porque o campeonato sancionado da Rafaela, ele é uma vez por ano, a gente colocou uma modalidade de staff junto com a agenda do Top Dog, tá? Que vai acontecer junto com todos os eventos lá no Vini, que acontece as mesmas provas do Top Dog, só que o ranqueamento de primeiro, segundo e terceiro, ele segue um coeficiente de Cernelha, que depois a gente pode explicar de uma forma mais tranquila. Então é importante a rapaziada participar desses campeonatos, tanto o da Rafaela, que é o sancionado, quanto esse nosso do Top Dog for Staffords, que é um campeonato que também testa os cães em outras provas de um pouco mais leve, bem mais leve do que o Stafford Athletics, mas testa muito a parte técnica e é um evento também muito agradável para a gente participar e confraternizar também, tá? Então essas duas coisas que eu queria dizer. Show de bola. Já acabou respondendo na sua conclusão, acabou respondendo uma das perguntas que fizeram aqui. E só para a gente não tá muito da hora, por mim, a gente ficava aqui muito mais tempo falando. Acredito que a galera tá curtindo também. Mas só para não ficar muito, muito longo assim, a gente poder marcar mais vezes, né? Galera pedir aí no direct aí depois para marcar de novo, a gente vê sua disponibilidade e marca, porque senão a gente vira um corujão e por mim, para falar, para aprender, para ficar ouvindo, cara, eu tô aqui, eu não vejo a hora passar, né? Mas é isso, tá muito bacana. Agora, separei algumas perguntas, foram várias, anotei aqui mais ou menos umas 12 perguntas, mas não vai dar tempo da gente responder todas. Mas uma que eu achei interessante, você falou sobre o esporte atrair mais pessoas, né? E aí, cadê? Você acha que falta? O que você acha que o que que falta para ter mais staffs nos eventos? Quem mandou essa pergunta foi o Bruce, foi o Nova Geração, Gustavo Bittencourt.
O que A que gente precisa, a isso gente precisa falando, não divulgar. acredita do Top Dog, né? Que é o que ele conhece. Isso. Eu acho que a gente precisa divulgar mais, né? A gente precisa divulgar mais, né? Divulgar bastante. A gente precisa promover lives como essa, por exemplo, explicando a competição, explicando as regras, manter o público munido de informação, divulgar cada vez mais a agenda de evento, que nem semana que vem eu quero fazer uma live com o Vini para falar um pouco sobre o campeonato de staff, de Top Dog for Stafford, né? Quero cobrir a parte da competição, quero que ele fale um pouquinho das melhorias que ele está fazendo no centro de treinamento dele, qual a expectativa de logística, de tempo, de provas, tempo da duração do evento, porque o pessoal, a grande maioria, se desloca de São Paulo para Peruíbe e o pessoal quer ter visibilidade disso, né? Então, é isso, manter o público munido de informação e facilidades para que o cara consiga também, de repente, ir visitar um centro de treinamento e fazer um treino contigo, né? Falar sobre os centros de treinamentos que existem disponíveis, quando os treinos estão acontecendo, quando as competições estão acontecendo. É isso, cara, porque, em geral, eu acho o seguinte, o público de staff, assim como o público de pitbull, é um público funcional, entendeu? É um público que gosta de eventos outdoor, né? Eventos ao ar livre, passear com o cachorro, correr com o cachorro e, por que não, participar de campeonato, né? Show de bola. E queria já deixar aqui aberto também o convite, já que você comentou do evento aí que vai ter, do Vini, né? O Circuito Atila Games, dia 17 e 18, em Peruíbe, que participa, né? Os Americans Pitbulls, os Staffs e Malinois, Exato, certo? Certo? exato. E aí, com todas essas informações, tem o banner oficial lá no Instagram do Vini, né, que é @AtilaGames, e tem também no Red Tigre aqui, eu publiquei lá, somos parceiros aí também, estamos apoiando aí o esporte da maneira que nós conseguimos por enquanto, mas queremos contribuir muito mais. E então estão todos aqui convidados a conhecer, a participar. Tem um cachorro parado aí, bora lá botar os bichos para pular, ver o que que faz e aprendendo. E o que eu acho muito legal, que você comentou, eu falo de finalizar, mas não tem como, velho. Que você comentou, que eu acho que o que está faltando, mas o que eu tenho percebido, assim, com o pouco de envolvimento que eu tenho dentro de grupos e vendo um pouco do Instagram, é essa galera se movendo, esse movimento começando a se destravar, que nem você comentou de fazer uma live com o Vinícius. Então, eu fiquei muito feliz de ter trago a Rafaela aqui e saber hoje, sabe, pelo que eu conheci ela, já sabia que era uma grande influência, pô, uma pessoa bacana que conhece bastante. Uhum. Mas hoje você falando, dando uma ênfase assim em relação a tudo que ela já fez, eu fico feliz de trazer esse tipo de pessoa aqui e o que eu sempre comento nas lives, cada um tem história para contar, cada um tem vivências, sabe? E isso é importante. As pessoas não vão conhecer o Top Dog, BRCA, não vão conhecer os eventos de uma forma geral, se a gente ficar calado. Quem gosta, ficar calado, guardar para si próprio. Eu acho que é muito importante, seja a forma que for, seja divulgar a live, que nem eu peço pro pessoal aqui, comenta, manda aqui no direct e tal. Não é só para, nossa, um ego, não é um ego meu de bater 100 pessoas, 200 pessoas na live. Não é isso, mas se você não sabe como contribuir, putz, eu não sei como que eu posso falar. Cara, envia a live para pessoas. Quando começar a live, manda lá, vou mandar para 20 pessoas. É a forma que eu encontrei para poder divulgar o esporte, já que eu falo que eu gosto tanto, que eu Exato, quero poder ajudar. exato. Eu vou encaminhar a live para alguém, vou Cara, mandar, tem live semana que vem, vou mandar para o pessoal, vou mandar alguma dica. Entender que cada indivíduo, cada pessoa pode ser um contribuinte para poder promover esporte. Até mesmo quem mandou as perguntas, foram mais de uma relacionado à divulgação de esporte. Então, você pode fazer isso do seu jeito. Vai ter o evento aqui, por exemplo, do Vini, do Top Dog. Você pode muito bem pegar o banner, encaminhar, colocar nos seus stories e divulgar. É isso que vai fazer a diferença, vai fazer o esporte crescer, mostrar para pessoas que existe. Assim como eu tinha
total desconhecimento sobre esse mundo de staff, e hoje eu conheço bem, muito mais, muito mais do que eu conhecia antes de ontem, né? Antes de segunda-feira, por exemplo. Então, hoje eu já conheço muito mais, não consigo desaprender o que eu aprendi. Então, eu posso levar isso adiante, eu posso ajudar a divulgar, eu posso fazer. Então, você que está aqui nessa live, essas 23 pessoas que estão aqui agora, você pode ajudar o esporte a crescer da sua forma, da sua maneira. Não precisa necessariamente abrir uma live e falar, mas você pode divulgar fazendo o quê? A sua parte. Esse recado que eu queria deixar para a galera aqui. E o pessoal tá pedindo próxima live, próxima live, próxima live. Cadê? Tá da hora. É legal você trazer o pessoal do Mali, né? Que é um negócio que vai crescer também. Próxima live é a sua. Cadê a Katsu Stafford? Próxima live é sua, é de Tigre. Só chamar aí. E galera, pedir para vocês. Não tenho muito conhecimento, conheço algumas pessoas. Você citou do Itani, conheço ele também. Tem manejo com o pai do Joe e tudo. É dono da Dogway. E ele cria, né? Ele participa das competições com os Mali. E eu queria me conectar com algumas O Itani, pessoas. você não conhece o Itani? Não, conheço ele, eu vou conversar com ele, vou ver se ele topa aí fazer essa live e falar É um um dos pouco. caras que me Tá ensinou bastante coisa também, viu? arrebentando. Então, quero me conectar para poder trazer na semana que vem do Mali para a gente fechar essas raças que participam aí, né, do Top Dog. E aí a gente depois futuramente partir para alguns os outros nortes, outros horizontes. Certo? Legal. Flávio, queria agradecer, antes da gente finalizar, aquele print top da galera. Vamos lá, galera. Antes de eu falar aqui, vamos tirar aquele print. E aí marca ele aí, ó. É de tigre, né? E marca @Flying Staff. É assim que fala? Flying Flying Staff. Flying Staff voador. Staff. Certo, top. Então dá um salve aí, Flávio. Aí. Valeu, Flávio. Valeu. Eu quero te agradecer pela oportunidade do seu tempo. Uma coisa que eu sempre valorizo muito é o tempo. Que todo esse tempo que a gente passou aqui, 1 hora e pouquinho de live, não vai voltar, mas foi muito bom que a gente gastou esse nosso tempo de uma forma Com produtiva. A certeza. gente poderia estar no sofá sentado fazendo nada. E foi muito bom. Eu aprendi muito, sempre aprendo nas lives aqui que passa. Ver a galera interagindo, ver a galera curtindo, isso para mim é a certeza de que está sendo um trabalho bacana, que tá valendo a pena. E eu nunca viso a quantidade de pessoas na live. Eu viso aqui os comentários, a A pessoa falando que vibração. gostou, que foi legal, que foi bacana. E quando eu aprendo algo novo, algo diferente, para mim já valeu a pena ter aberto a live aqui. E queria te agradecer, mano, pela Eu, oportunidade. A eu, gente eu queria te agradecer, ô Gustavo, e, de novo, o caminho de tudo isso, cara, é essa rapaziada positiva, como você, como o Vini, como a Rafaela, como muita gente que tem uma intenção limpa, né? Uma intenção de fazer um negócio bem feito, uma intenção de fazer um negócio harmonioso, né? Então, isso que está faltando, tá? E é isso que está sobrando nessa rapaziada que está vindo nova e eu boto muita fé. Eu acho que vai dar muitos bons frutos daqui para frente. Da hora, show de bola. Galera, só para lembrar, a live vai ficar salva aqui também, tá? Então, se você quiser depois, pô, gostou da live, curtiu, escreve lá o que você achou da live de hoje, manda para algumas pessoas, falou, queria te mandar, assiste essa live aí quando você tiver um tempo e tal, para seguir dando sequência, né, daquilo que a gente acabou de falar. E bora que bora, é só o começo, pô. Toda vez que eu penso assim, pô, foi mais uma live não, encerrei uma live, foi mais um passo dado, tem muito caminho ainda a percorrer e tem muitas pessoas para agregar nessa força, nessa energia de vamos que vamos. E, e é isso, bora que me empurra que eu te puxo, é mais ou menos assim. É isso aí, O pessoal cara. tá pedindo a parte 2 aí, ó. Se Segue vira, depois nessa, só um. segue nessa linha aí que você tá numa linha bem legal, uma energia boa. É por aí mesmo, cara. Parabéns. Show de bola, bora marcar aquele café e tamo junto. Demorou. Um Vamos abraço. que vamos. Fala, galera. Abraço. Falou. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Bem, tchau.